Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rivaldo Coelho, profissional de Educação Física aqui do Complexo Hospitalar da UFC, e hoje a gente vai falar um pouco sobre atividade física e diabetes. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Rivaldo, eu sou profissional de Educação Física aqui do Complexo Hospitalar da UFC, e nós temos dois profissionais de Educação Física aqui, eu e o professor Ângelo. Então, a gente se divide em algumas tarefas no que tange a receber os pacientes e se une no atendimento a funcionários. Quem é que a gente atende como funcionários? Todos os colaboradores do complexo, funcionários da UFC, da EBSER, todos os terceirizados, residentes e estagiários, desde que estejam atuando dentro do complexo hospitalar. Então, a gente tem uma academia que funciona lá na Casa Viva, que acho que a maioria de vocês já conhece, com alguns horários separados especificamente para os colaboradores. Para participar da academia, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, uma avaliação física antropométrica conosco. Nessa avaliação física, a gente tira as medidas da perimetria, da paquimetria, da adipometria, e aí joga para várias fórmulas de fisiologia, por exemplo, para calcular o duplo produto, para ver como é que está a condição cardiovascular da pessoa, o ICQ e RCQ para ver os riscos de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, o volume máximo de oxigênio, quantos mililitros de moléculas de oxigênio por quilo de peso corporal a pessoa está conseguindo captar, para que, baseado nesse VO2, a gente faça um cálculo na esteira, 60% a 85%, dependendo da capacidade aeróbica da pessoa, malhar na esteira em determinada velocidade por tanto tempo, metabolizando tantos gramas de gordura. Então, tudo isso é feito nessa avaliação física. É uma avaliação com 3 laudas, onde a pessoa pode refazer a cada 3 meses. O segundo momento, para poder participar depois da avaliação, é o preenchimento de um formulário chamado Parquet, validado internacionalmente. São 7 perguntinhas médicas, apenas sim e não. E depois a pessoa assina um termo de responsabilidade para poder ir lá malhar conosco, tá certo? Na Casa Viva. Da parte dos pacientes, a gente se divide. Então, o Ângelo, ele fica lá na linha de cuidados, recebendo os pacientes de diabetes e da obesidade, pré e pós-operatório, bem como as pacientes oriundas do Programa Saúde da Mulher da MEAC, que são as pacientes que têm endometriose, dores pélvicas crônicas. Eu já recebo os pacientes enviados dos ambulatórios da dor, da reumatologia, da ortopedia e da acupuntura, ou seja, mais concentrado naqueles pacientes que sofrem de dor por algum motivo, ou fibromialgia, ou hérnia de disco cervical, lombar, pós-operatório, qualquer desses adventos. E aqui na JEP, o meu horário são 40 horas, ele é 30, dessas 40 horas, 20 horas eu fico na parte da manhã de segunda e quinta, aqui das 8 às 11 da manhã no laboratório, no Lacan, fazendo a avaliação física ali no DEXA, na bioimpedância e na antropometria, e na sexta-feira o dia todo, porque a gente tem uns pacientes da lipodistrofia. Então eu e ele, a gente é responsável pelo atendimento de mais de 4.000 colaboradores. Então vocês veem que nossa agenda é um pouco corrida, porque juntando todos eles, é muita gente para que a gente possa se dividir adequadamente nesses atendimentos. Mas até o momento está dando certo. Então, o que a gente vai conversar hoje um pouco? Apesar de o tema hoje ser específico dos benefícios da atividade física para diabetes, vocês vão ver que a gente vai fazer um comparativo entre o que a Sociedade Brasileira de Diabetes diz e o que a Organização Mundial da Saúde diz concernente aos benefícios da atividade física. Vocês vão perceber que há uma similaridade total, em 100% mesmo. Então, vamos lá. Eu consegui aqui o IDF, o Atlas, no ano passado era a 10ª edição, eu consegui essa 11ª. Eu acho que é a mais atual, eu não consegui de 2025, essa é de 2024. Então, sobre o diabetes, a gente tem aqui 589 milhões de adultos no mundo todo, mas o aspecto mais gritante que eu queria destacar é que no ano passado, a cada 9 segundos, houve um óbito por conta de complicações com diabetes. Então, a situação está se agravando cada vez mais, mesmo porque a projeção é chegar bem próximo dos 800 milhões. Aqui é o mapa distribuído para o mundo todo, mas a gente vai se concentrar aqui mais na nossa região, que é na América Central, América do Sul e o Brasil, que são 35 milhões. A gente vai dar um zoom
aqui, e a gente vai perceber que, para ser mais preciso, são 35,4 milhões de pessoas com diabetes. O interessante desse primeiro dado lá em cima, no canto superior esquerdo, é que 1 em cada 3 pessoas que convivem com diabetes não foram ainda diagnosticados como diabéticos. A gente sabe que tem vários tipos de diabetes, mas o mais comum é o tipo 1 e o tipo 2. Esse outro dado aqui, no ano passado, só nessa região, tá? A gente não está mais falando de mundo, mas está falando agora América Central, América do Sul, 224 mil mortes por conta de complicações com diabetes no ano passado, sendo que desses 35,4 milhões de diabéticos, pouco menos de 800 mil são do tipo 1, ou seja, a maioria maciça mesmo é de tipo 2, que está ligado intimamente com estilo de vida. Esse estilo de vida do tempos modernos tem levado a várias complicações, dentre delas a diabetes ou diabetes, né? Aqui no português a gente pode usar masculino ou feminino. Deixa eu só botar uma animaçãozinha como é aqui, não dá para animar, Luiz. Então deixa aqui, que ele estava correndo. Então como é que o exercício físico pode combater o diabetes? Então a gente vai ver exatamente o que é que diz a Sociedade Brasileira de Diabetes, o que é que ele sugere e o que é que a Organização Mundial da Saúde sugere para a gente aplicar aqui. Não vamos entrar em aula de fisiologia do esforço, tá certo? Mas isso aqui é só mesmo uma animaçãozinha para mostrar o principal quando a gente faz atividade física. O problema do diabetes é excesso de açúcar na corrente sanguínea. A gente precisa tirar esse açúcar, principalmente para a fibra muscular, para que ela possa trabalhar. Então, todo esse evento fisiológico aqui, culminando aqui no substrato 107 kDa, é para aproximar o principal transportador de glicose, que é o GLUT4, do sarcolema. E um outro benefício que a gente vai ver com a atividade física é que ele não só ajuda a aproximar o GLUT4 do sarcolema, mas também a multiplicar. E nós vamos ver lá no final que em 4 semanas de um programa de atividade física vigoroso, ele chega a duplicar a quantidade de GLUT4. E isso facilita muito a captação de glicose. E em alguns estudos já demonstraram que na atividade física, numa pessoa, no indivíduo treinado, essa captação de glicose, ela independe da insulina. Ela consegue captar a glicose, a retirar do sangue para fornecer energia, para fornecer ATP, sem mesmo a ação da insulina. Daí o benefício muito importante da atividade física. Essa edição de 2024, né, fala aqui, primeiramente, sobre atividade física com relação ao DM1, certo? Então, quais são a atualização mais recente que eu consegui foi essa de 14 de agosto. E o que eu quero destacar aqui é que ele menciona as crianças com DM1 e ele fala, crianças com DM1 e crianças sem diabetes, elas são orientadas a 60 minutos de atividade física diárias. Ou seja, a própria criança ela tem que ter pelo menos, independentemente de ser ou não diabética, 1 hora de atividade física. Ou seja, colocar a criança realmente para brincar. Quando ela está no colégio, isso é mais tranquilo, né? Eu acho que se alguém tem filho pequeno, sobrinho, ou já teve filho pequeno e foi buscar na escola, no ensino fundamental, na hora do recreio, a gente sabe que as crianças fazem 2 coisas ao mesmo tempo, né? Tanto correm quanto gritam. É uma zoada e a gente nem aguenta. Quando você vai para um ensino médio, o recreio já é menos barulhento. Alguns adolescentes estão brincando ali, um vôlei, um basquete, um futebol, outros já estão ensaiando ali um namorico, mas já é mais calmo. Quando você vai para a faculdade, o intervalo, a maioria fica dentro de casa comendo chilitos. Dentro de sala de aula, dificilmente sai para fazer atividade. Ou seja, a gente vai envelhecendo, o metabolismo vai lentificando e em vez de a gente aumentar a atividade física, a gente sempre tem uma desculpa show de bola para não malhar, para não fazer atividade física, vai ficando sedentário. Aí as consequências vão surgindo, né? Vão aparecendo. Então, essa demonstração a gente vai ver na Organização Mundial da Saúde, que vai ser também para adultos, tá bom? Então, vamos ver uma coisa fisiológica que acontece na atividade física em indivíduos saudáveis. Vamos falar um pouquinho do antagonista da insulina, que é o glucagon,
que a gente, na educação física, a gente sempre trabalha com ambos, a insulina e o glucagon. Em indivíduos saudáveis, quando você está na atividade física, o que é que acontece? O glucagon ele aumenta. Mas se você olhar em indivíduos treinados, que é o de baixo, ele aumenta bem menos que em indivíduos destreinados. Então, o gráfico aqui mostra uma subida muito maior do glucagon durante a atividade física em indivíduos não treinados. Se ele é o antagonista da insulina, então o efeito da insulina vai ser o contrário. Então, ela vai diminuir. Mesmo assim, olha, em indivíduos treinados, ela diminui, mas diminui menos. Já em indivíduos destreinados, a queda é bem maior. Então, quando uma sobe, no indivíduo treinado sobe pouco, a outra sobe muito. Quando diminui no indivíduo treinado, diminui pouco. No destreinado, diminui muito. Então, vamos lá, vamos comparar os dois para ficar melhor. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Por que que no indivíduo treinado o glucagon aumenta menos e a insulina diminui menos? Por causa de um princípio bem básico, porque o indivíduo treinado ele vai ter a melhor capacidade de metabolizar os lipídios. Ele vai usar a gordura como fonte de energia e menos o carboidrato. Então isso aí vai dar um aporte maior. Quando a gente faz uma atividade física, principalmente contra resistência, a musculação, por exemplo, e se você fizer uma atividade física extenuante, um bom treino de musculação, o que é que vai acontecer? A gente vai produzir o cortisol, dentre vários hormônios. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, o estresse que é negativo, que é o psíquico, mas tem o estresse mecânico que era bom. O cortisol vai fazer uma coisa boa nesse caso. Ele vai, então, fornecer energia. Como? Ele vai catabolizar, ele vai quebrar as moléculas de gordura. Acontece que quando nós fazemos uma prática de exercício resistido com bastante intensidade, a gente depleta o nosso aporte de glicogênio. O fígado diz, não, eu não vou mais liberar glicogênio, porque você já liberou tudo, eu preciso guardar esse glicogênio aqui para os órgãos vitais. Então o cortisol ele vai ter que ir em busca da gordura. Só que a molécula de gordura é muito grande, demora um pouco mais de tempo para ser metabolizada, ele vai procurar o carboidrato, não tem, então o que ele vai fazer? Ele vai na proteína muscular, vai fazer a proteólise. E aí a pessoa, em vez de metabolizar, ou seja, de crescer, ele vai catabolizar. É o que chama de queimar o músculo, na gíria das pessoas que malham, que fazem musculação. Então, para isso, que o treinado ele usa menos carboidrato, que ele sabe que o aporte vai ser fornecido menos, mas ele vai usar mais gordura, acelerando assim a queima de gordura. Quanto mais músculo a gente tem, melhor o nosso metabolismo para queima de gordura, mesmo porque o músculo em repouso ele precisa de 10 vezes mais caloria para subsistir do que a mesma quantidade de gordura. É o alarme, eu esqueci, desliguei, por favor, desculpa, pessoal. Então, acho que ficou tranquilo aqui, né? Vamos para agora a recomendação para diabetes tipo 2 da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então vamos lá. Eu quero que vocês gravem bem isso aqui, que ele sugere que tem que ser pelo menos 150 minutos de atividade física semanal. Se a gente dividir isso em 3 dias, vai dar 50 minutos. 3 dias de 50 minutos ou 2 dias de 1h15, que é no mínimo, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso para pré-diabetes, para pessoas com DM2, a prática de exercícios combinados resistidos. O que são exercícios resistidos? Todo exercício que você usa um peso contra a resistência. Pode ser a musculação, que vai usar tanto peso livre quanto peso de polia. Pode ser o pilates, que usa como peso a mola, a compressão da mola. Pode ser usado elástico, né, que a gente chama de teraband, tudo isso são resistidos. E por que combinado? Porque você tem a parte aeróbica, tem a esteira, tem o elíptico, tem o círculo ergômetro, a bicicleta, tem o simulador de escada, que é a parte aeróbica. Então, você, unindo os dois, você maximiza mais, então, o seu potencial. Juntando tudo, ó, vamos fazer um cálculo aqui, 150 minutos no mínimo, mas quando ele quer combinado, e olha de uma estação, ó, sem permanecer mais do que 2 dias consecutivos sem atividade. O que a gente entende disso? Atividade todos os dias. Se a gente entender esses 2 dias como sábado e domingo, e eu tenho que fazer exercícios combinados aeróbicos e resistidos, então vamos lá, segunda, quarta e sexta musculação,
Terça e quinta aeróbio. Ou eu vou correr, ou vou andar de bicicleta, ou vou caminhar, ou vou nadar, qualquer coisa. Dá os 5 dias. Não passar de 2 dias de repouso. Então a admoestação é todos os dias fazer atividade física para se manter ativo. Idosos, além de tudo isso, acima ele acrescenta mais um ponto. Usar atividades físicas para melhorar o equilíbrio e a flexibilidade. É aqui mais um ponto. Se fala muito em quedas de idosos. Por que vocês acham que o idoso cai? Vamos lá. Quando a gente fala em equilíbrio, tem vários fatores. Eu posso ter um problema no cerebelo, eu posso ter problema de labirintite, posso ter problema de cristais fora do lugar, mas eu posso ter também fragilidade muscular nos membros inferiores, especificamente nos extensores dos joelhos. Já ouviram falar em sarcopenia, que antigamente, quando surgiu esse termo, essa palavra bonita, sarcopenia, se aplicava unicamente às pessoas idosas, por conta da perda da massa magra, em especial músculo e osso. Só que hoje, desde o início dos anos 2000, que eu faço as avaliações físicas antropométricas, comparando o IMC com o percentual de gordura e a quantidade de músculo, e a gente vê que jovens, ainda na adolescência, já apresentam alguns sarcopenia, perda muscular. Então, quando você não tem força, você perde o equilíbrio e acaba caindo. Flexibilidade, quanto mais parado a gente fica, mais rígido a gente fica. Se a gente olha para uma criancinha de meses, senta todo com as pernas para trás e tudo, né? Quem praticou artes marciais aqui, a gente senta com a perna para trás. E se você continua praticando artes marciais na vida adulta, você vai continuar sentando para trás. Mas se a gente for sentar agora, a gente quebra o joelho. Não tem como. Porque enrijece, porque a gente não praticou mais. A gente enrijeceu, então a gente precisa de flexibilidade. Quantos de nós aqui presente é capaz de, em pé, com as pernas retas, joelhos travados, encostar os dedos no chão? Não precisa nem dizer. Mas quantos conseguem? E eu estou vendo muita carinha jovem. Imagine quando chegar na minha idade. Né? Então, assim, o que acontece? Falta de flexibilidade por falta de praticar exercícios. Aqui ele dá sugestões. Quais são os exercícios resistidos? Com peso, musculação, que a gente tem anilhas, ou peso livre e rodanas, com elástico, usando o peso corporal, faltou aqui as molas também. Existe também ainda o exercício resistido dentro d'água. Porque normalmente quando a gente fala em exercício dentro d'água, a gente só pensa no empuxo, que é exatamente a força da gravidade ser diminuída gradativamente com a profundidade da água. Mas a gente não pensa no movimento isocinético. O movimento isocinético você só consegue ou em máquina apropriada ou dentro d'água. Que se eu faço uma adução dentro d'água e eu faço uma abdução, a resistência é a mesma. Velocidade e força é a mesma. Então isso é um movimento isocinético. Então ele é contra a resistência. Só que eu não posso ficar aumentando essa resistência como eu posso aumentar com peso, com mola e com elástico. É só mudar as compressões de cada movimento. O aeróbico tem a caminhada, a corrida, a natação, a bicicleta, o elíptico, o simulador de escada, para você mesclar e juntar tudo, tá certo? São as indicações para DM2. Tá. Aqui, atividade física, não vou ler tudo para não ficar cansativo, uma leitura de slide. Eu quero destacar a recomendação 1. Recomendado mínimo de 150 minutos, novamente o tempo, mínimo de 150 minutos. Por que bate nisso? Porque a OMS considera que se você fizer menos de 150 minutos por semana, você é sedentário. A pessoa só sai do sedentarismo a partir de 150 minutos semanais. Tá certo? Quando uma pessoa chega para mim e pergunta, Rivaldo, qual é o tempo melhor para eu ir para a academia? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Eu dou uma resposta de volta, uma pergunta de volta. Quantos dias tem a semana? Então vamos pensar. Eu malho 3 vezes por semana. Mas uma semana tem quantos dias? 7. Logo vou ficar sem malhar quantos dias? 4. Aí eu malho 1 hora todo dia. Vamos ser exagerado, eu fico 2 horas na academia, que nem é tão produtivo. Vamos estar 2 horas. Quantas horas tem um dia? 24. Só 2 eu estou na academia. Então eu desperdiço aí 22. Com 3 dias, com 4, a conta não fecha. A conta não bate para benefício de saúde.
tudo isso acontece, pessoal, porque hoje a vida moderna, infelizmente, nos prende a uma cadeira, basicamente, ao nosso movimento. A gente, por exemplo, quem trabalha 8 horas, como é o meu caso, como eu moro um pouco mais longe, então são 12 horas que eu desperdiço, que eu uso de tempo para cá. É 1 hora dentro do carro sentado para vir, 1 hora na hora do almoço sentado para alimentar, 1 hora no carro para voltar para casa. Só aí são 3 horas de inatividade. O meu serviço ele não é parado, ele não é sedentário, salvo aqui na parte da manhã de avaliação, que eu fico sentado, mesmo assim, quando faz a medida, você agacha, levanta. Mas lá na academia, estou pegando peso, ajustando, pronto. Mas quem trabalha diante de um computador, quem trabalha sentado 8 horas, conta mais essa hora de deslocamento para casa, ida e volta, mais hora do almoço. E aí achar que 2 vezes ou 3 vezes por semana, 1 hora de academia resolve, não fecha a conta. Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Eu não estou falando em nutrição, tá? Não estou falando no aniversário do colega do setor, onde tem um refrigerantezinho, um salgadinho, umas coisinhas. Que aí a gente soma ao lado negativo. Estou falando só em atividade física. Então, mínimo de 150 minutos por semana. Outra recomendação, destacar, a recomendação 3. Para pessoas com DM2, prática de exercícios combinados, resistidos aeróbicos. Tudo a gente vai ver depois comparativo com a OMS. Recomendação 4. Reduza o tempo gasto em atividades sedentárias diárias, que é o sitting time, que eu acabei de falar. Passa muito tempo sentado. Se você tiver o seu trabalho exigir que você passe muito tempo sentado, uma sugestão, a cada meia hora se levanta e se alonga. Você se alongando 5, 8, 10 minutos a cada meia hora não vai prejudicar o teu trabalho e vai te ajudar em muito a evitar muitas coisas. Alongamentos daquilo mais que você está curvado. Quando a gente fica curvado, é outra coisa, uma dica. Quando a gente está curvado no computador, a gente sente muitas dores na cervical, né? A gente tem os escalenos sustentando ali a cabeça, que pesa, é osso puro, mas trapézio superior, mais o elevador da escápula. Todos ali estão bem tracionados no tempo. Aí a pessoa, olha, eles já estão tracionados. Estou com a cabeça baixa aqui, ó, eu tenho uma gravidade e eu tenho eles segurando a minha cabeça para não cair. Aí eu vou alongar, eu estou cansado, faço mais isso aqui. Quando era para ser o contrário. Você tem que dar uma folga, você passa para trás. E só depois você vai para frente. E você alonga de lado, você alonga rotacionando para cá para pegar a cadeia cruzada posterior dos escalenos. Então esses alongamentos vão te ajudar muito a liberar mais essa tensão, ok? Vamos aqui. Quinta recomendação, que as pessoas, especialmente as idosas, pratiquem treinos de equilíbrio e flexibilidade. Então a gente está só revisando aqui, tá? Agora o que é que diz a Organização Mundial da Saúde sobre atividade física? Vamos lá, primeiro para a criança, de 5 a 17 anos. Então ele pega a criança, a fase infantil até a adolescência, próximo ao final da adolescência. O que é que ele fala? No mínimo 60 minutos de atividade física de intensidade vigorosa. Agora olha, quanto tempo? Desprogramou aqui, estava bem justinho no pendrive. Estava bem justinho aqui. Não foi culpa minha. Então, diariamente. Veja que a Organização Mundial da Saúde não está falando em diabetes, está falando no público em geral, mas a recomendação é a mesma, porque a atividade física ela não é específica para um grupo, mas sim para todos. Aí eu só trouxe o 7, que é exatamente a mesma recomendação. A gente já viu esse slide. No slide 7, ó, todos os dias, diariamente, 60 minutos. Vamos agora para os adultos. Ali era de criança de 5 a 17, agora de 18 a 64 anos. Qual é a recomendação? Mínimo de 150 minutos de atividade física de moderada intensidade por toda a semana. Throughout the week. Toda a semana. Slide 7. Os adultos com diagnóstico de diabetes, aqui é voltado para diabetes, devem ser aconselhados a realizar pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica, no mínimo 3 vezes por semana. Vocês percebem que a admoestação é a mesma? A orientação é a mesma?
E por fim, os idosos, de 65 anos a 230. No mínimo 150 minutos também de atividade física de intensidade moderada durante a semana. Aí, ó, balance, equilíbrio, prevenir quedas, prevent falls. Aí, slide 11 que a gente já viu, os idosos realizam exercício físico e melhoram o equilíbrio 2 vezes 3 por semana. São as mesmas recomendações. Vocês sabem qual é o melhor exercício, a melhor atividade física para idosos? Musculação. Hoje os médicos já estão mandando o idoso para a academia fazer musculação. Antes era só caminhada. Só que você caminha, a caminhada tem seu benefício, principalmente cardiovascular. Mas quando você faz só caminhada sem fortalecer os extensores do joelho, você corre um risco. Então você tem que fortalecer na academia e fazer caminhada. Você tem que juntar os dois, tá certo? Então, recomendações finais, verificar aqui para diabetes, já voltando ao nosso tema, tá bom? Tiver abaixo de 80, consumir carboidrato. Isso para os diabéticos, né? Aqui a recomendação é acima de 250, espera baixar. Quando eu estava atuando como personal, hoje eu estou aposentado, chegou a 200, eu já não fazia. Era a minha segurança. Eu não esperava chegar a 250. Aguarda. Não fazer exercício quando coincidir com o pico da insulina. Nós temos alguns colaboradores aqui que fazem atividade física no meu horário que são DM1. Então, eu sempre pergunto, e aí, qual é o pico da insulina? Agora não. Então pronto, pode malhar. Onde foi que aplicou? Então, grupamento, apliquei na coxa. Então a gente vai evitar membros inferiores hoje para não acelerar e não ter um risco de uma hipoglicemia. Então é evitar por conta disso, não vai juntar os dois. O aluno inexperiente, normalmente quando é adulto e DM1, ele já tem experiência em controlar a sua glicemia, né? Normalmente a inexperiência está mais voltado mais no adolescente. Não quer dizer que ocorra eventos com pessoas adultas experientes. Por exemplo, eu tive um professor de fisiologia, né? Eu acho que hoje ele é pós-doc em fisiologia, cara assim espetacular na fisiologia humana, ele é DM1 e ele desmaiou na academia com hipoglicemia. E ele é experiente, e ele domina a fisiologia do esforço. Mas acontece, às vezes os acidentes acontecem com os mais experientes, que a gente extrapola um pouco, né? A gente exagera um pouco ou a gente confia demais. Então assim, para medir se foi inexperiente a cada 15 minutos a glicose. No HU do hospital de onde eu fui transferido, que eu cuidava das gestantes diabéticas. Então, só começava depois de ver a glicemia. Chegava na academia, primeira coisa, botava a luva, tá, aplicava a glicemia, dá para fazer, pronto. Então, esse era o protocolo. Orientar o diabético a consumir carboidrato durante o período de recuperação a fim de evitar uma possível hipoglicemia. Eu vou trazer para a pessoa saudável. Eu sempre estou dando aqui, você percebe? Estou misturando as coisas porque é importante que a gente saiba algumas coisas. Nós temos 3 substratos energéticos. Nós temos a creatina fosfato, fosfocreatina, o glicolítico, carboidrato e o oxidativo, que é o lipídio. A gente está usando a toda hora aqui os 3, sempre com predominância de um. Quando a gente está na sala de musculação, a predominância é do carboidrato. Mas a gente, quando usa nas primeiras repetições, usa a creatina e no longo tempo a gente passa para o lipídio. O que é que acontece? Então, se você está na atividade anaeróbia, que é uma atividade de musculação, carboidrato antes, durante e depois. Ah, Ivaldo, mas eu tomo whey depois. Está errado? Não, não está errado. Mas você está desperdiçando um produto nobre e caro para uma coisa que você pode colocar um aporte de carboidrato. Porque o que o organismo precisa é evitar a proteólise. Que o cortisol vá lá e quebre a proteína muscular. Para isso você tem que fornecer carboidrato. Então, um sachêzinho de mel, uma banana, uma maçã, alguma coisa, após o treino, pronto. A whey você toma à noite. Porque quando você dormir na recuperação, você vai precisar dos blocos de construção, que é a proteína, que é digamos assim, nobre. É mais caro do que o carboidrato, né? Então, assim, para o diabético, monitora, se houver diminuição, toma carboidrato. Então, a indicação de atividade física é de 5 a 7 vezes por semana, ou seja, de preferência todos os dias. 70 a 85% da frequência cardíaca máxima de 20 a 60 minutos.
Quando a gente faz um programa de personal trainer, quando você contrata um personal trainer, então tem algumas coisas aqui. Primeiro, eu não utilizava a frequência cardíaca máxima. Você pode pegar a fórmula mais comum do Carbonem, 220 menos a idade. Você pode pegar a fórmula de Jones, que é a que eu uso na minha planilha, que eu acho mais, não é nem que seja mais correta, mas é mais preciso, 210 menos 65% da idade. Aí você joga 60% mínimo, 80% máximo, ali é a zona alvo de treinamento, onde a pessoa pode fazer uma atividade aeróbica sem problema. Acontece que isso aqui não é muito preciso. O que é mais preciso é você trabalhar com os METs, ou seja, com a capacidade de absorção de moléculas de oxigênio. O VO2 máximo ele é muito melhor. Então, você trabalhando com os METs, o teu personal ele vai fazer o teu treino para maximizar o teu objetivo, principalmente se for perda de peso, em cima dos METs, que é muito mais preciso. Então, quando você vai para um personal, para contratar um profissional para te acompanhar, primeira coisa que ele tem que fazer, a tua anamnese. Ele não pode começar um programa de treinamento contigo se ele não te conhece. É a mesma coisa que você ir ao médico e simplesmente dizer que está com a dor no ombro e ele não fazer nenhum histórico de anamnese e passar o medicamento. Ah, você está com dor. Ah, eu tive hérnia de disco, doutor. Ah, então toma uma pregabalina aqui, toma uma gabapentina aqui. Ah, eu estou com a dor no músculo aqui, toma um relaxante muscular. Não é assim, você vai fazer todo o histórico médico, ele faz todo o histórico até familiar. Da mesma forma, o personal tem que te conhecer, tem que saber qual é o teu VO2 máximo, tem que saber se você não tem problemas articulares, se você não tem encurtamento posterior de coxa que esteja comprometendo essa tua dor lombar, qual é a origem dela, ela realmente é por conta do nervo ciático ou do nervo femoral posterior profundo, ou é uma contratura do piriforme, que com um alongamento se resolve facilmente sem medicamento. Então, assim, o personal, ele tem que fazer tudo isso, porque do contrário ele vai ser um acompanhante trainer. Você vai estar pagando um acompanhante e não um personal trainer. Então, assim, e aí ele vai trabalhar, ele pode até trabalhar com frequência cardíaca máxima e procurar alcançar o teu objetivo, mas o mais ideal é o MET, que é o do metabolismo, ok? Então, aqui só finalizando, uma curta sessão de exercício proporciona maior sensibilidade à insulina, resultando em duas coisas. Primeira, o glúteo 4 se move, do retículo sarcoplasmático vai lá para o sarcolema, ele aumenta esse transportador. Olha, aqui estudos mostram que 4 dias de treinamento rigoroso. Para você fazer um treinamento vigoroso, vale salientar, você já tem que ser treinado, tá, pessoal? Você não pode estar sedentário e começar pesado. Então, normalmente, como é que eu começava com meus alunos de personal, como é que eu começo com um colaborador que chega na academia para malhar lá comigo? Está sedentário? Está começando agora? Você vai fazer uma série só. Depois descansa. Quando você vier, é que você vai fazer 2 séries. E no terceiro dia você vai fazer 3 séries. Porque se você está sedentário, está parado, vai para a academia, fazendo logo 3 séries, no outro dia você escova os dentes assim, ó. Consegue, aí não quer mais ir para a academia, porque está todo quebrado, mas é óbvio, então você tem que ir paulatinamente. Daí você tem que conversar com o teu professor que te acompanha, ok? Bom, então qual a solução? Eu vou dizer que isso aqui é uma pizza, tá? Porque eu gosto muito de pizza. Então, uma pizza de 4 fatias. Primeiro, fitness. Boa forma física, cada um vai se enquadrar no seu tempo para poder fazer a sua atividade física. Uma dica, procure fazer aquilo que você gosta. Não é uma pessoa que diz, olha, você tem que fazer musculação, mas eu detesto musculação. Vai ser complicado você entrar na musculação e continuar nela, porque você não gosta. Então procurar o que você gosta. É lúdico, uma dança, uma arte marcial, uma natação, um ciclismo, uma caminhada, uma jardinagem. Cansa pra caramba se tiver jardim. Não estou falando em jarro não, né? Que me perguntaram, pode ser jarro? Não, tem que ser um jardim mesmo. E aí você faz o que você gosta, você vai desenvolvendo algumas valências físicas, e depois você vai para algo que você talvez não goste tanto, como a musculação, tá certo? Mas procura sim ter boa forma física. Segundo, o stress management, que é o controle do estresse. Aí não tem receita, tá, pessoal? Cada um vai procurar qual é a melhor forma de enfrentar seu estresse. Quando a gente fala em problema, não existe ninguém sem problema. Mas se a gente pensar, o problema não é o problema. O problema é como a gente encara esse problema. Aí é que está. Porque problema todo mundo vai ter. E às vezes 2 pessoas têm os mesmos problemas, esse aqui administra muito melhor, está feliz da vida, está sorrindo, esse aqui está tomando remédio para depressão. Porque o problema não foi o problema em si, foi como você
foi impactado por ele. Então você vai ter que procurar qual a melhor forma de você conseguir controlar esse estresse. O weight control, controle do peso. E aí tem, numa das palestras que eu dei aqui, inclusive aqui no HU, na CIPAT, falei, como é que se ganha peso? Eu coloquei, suponha que você ganhe 100 gramas de peso por mês. Dá para perceber, pessoal? O que é que vocês acham? Não tem como. Se a gente for hoje à noite, hoje é sexta, né? Hoje à noite, vamos para um rodízio de churrasco. E se pesar antes do rodízio, e amanhã a gente se pesar, amanhã de manhã se pesar novamente, a gente vai estar uns 2 quilos ou mais pesado por conta da retenção líquida. A gente não engordou 2 quilos, mas teve a retenção líquida. Então você não percebe 100 gramas. Mas no final de um ano, aumentamos quantos? 1,2 kg. 1,2 kg. Que não dá também para perceber muito, não. Projeta isso para 10 anos. 12 quilos. 12 quilos. Projeta para 20 anos. 24 quilos. É muito, não é muito não. Quem tem... Vamos aumentar aqui a idade. Tem muita gente mais nova. Botar 30 anos. Daqui a 20 anos são quantos? 50 anos. 50 anos você está jovem, adolescente. 50 anos é jovem. Certo? Então, assim, a gente vai aumentando. Eu analisei um texto com meus alunos que era assim, How to Kill a Frog. Como matar uma rã. Mas não era para ensinando a matar não, tá, pessoal? Era falando sobre a questão da vida. Então, How to Kill a Frog. Você pega uma panela de água, bota uma rãzinha dentro e acende o fogo. A rã é um animal perssilotérmico. A água vai aquecendo e ela vai mudando a temperatura dela para se adaptar. Quando chega próximo da ebulição de 100 graus, ela não consegue, ela diz, tá demais, eu tenho que sair, ela não consegue e acaba morrendo. Mas se você pegar a água fervendo, jogar uma rãzinha assim em cima, na hora que ela bate, sente a água, ela sai. Então a gente se acostumou a ganhar 100 gramas por mês e não percebeu, a 1,2 kg por ano não percebeu, a 12 quilos em 10 anos e não percebeu porque a gente está olhando para o espelho todo dia. Você só vai perceber se você pegar uma foto quando você era jovem. Aí você, eita, pensa que era eu. Às vezes toma um susto, às vezes não. E 20 anos, pior ainda. Então, assim, controla o peso. Isso cada um vai ter que fazer. Não precisa ser noiado não, tá? Não precisa cortar tudo que é bom não. E nutrição equilibrada, pronto. Se você não consegue sozinho, procura um profissional de nutrição para que te ajude nisso aí. Mas o segredo é, tira o estresse de si se a questão for perder peso. Eu tive uma médica como aluna de personal, ela precisava perder 32 quilos. Então, assim, na cabeça dela era impossível. Eu disse, vamos tirar primeiro esse estresse, essa ansiedade, você vai perder. Só que o nosso programa aqui vai ser 1 quilo por mês só. 1 quilo por mês, eu não quero mais do que isso. Em 32 meses vai ficar projeto Tchutchuca. Pronto. E ela perdeu os 32 quilos. De forma que você não recupera, porque o organismo foi se adaptando, você não destrói o colágeno, que é a principal proteína do corpo, 2% do nosso peso corporal é colágeno, mantém a integridade da pele, você não vai virar uma cortina de pele, porque você perdeu aos poucos, e você não vai deixar de ser feliz comendo o que você quer, só que regulando aquilo. Só radical em poucas coisas, né? Açúcar branco refinado tem que ser radical, margarina tem que ser radical, joga no lixo mesmo, refrigerante muito raramente. Pronto, as outras coisas controla. Dá para ser feliz, comer de tudo, mas controlado. Então, se você juntar essas 4 coisas, aí vai dar tudo certo, né? Eu sempre gosto de finalizar com essa dica, né? Que a escolha é nossa. Cuidar da doença ou cuidar da saúde. E se eu disser para você que eu não gosto nada disso, eu às vezes almoço aqui no restaurante, quando tem carne de sol tem cebola, né? E a dona lá do restaurante, ela cata as cebolas. Eu peço para ela catar para mim, né? Ela fica brincando. Bebezinho, não gosto mesmo não. Separe que eu não como isso aí de jeito nenhum. Não, mas fruta sim. Então, assim, a gente que escolhe a nossa opção. A gente não tem que fazer crítica a ninguém e cada um sabe onde aperta o calo, né? Deixa eu só finalizar mesmo com isso aqui, ó. Aí você tira as suas conclusões, quem é que vai vencer daí, né? Dos dois, tá certo? Obrigado, pessoal, pela atenção e fico livre aí para as perguntas.